turma, vamos para mais uma aula, né, de clínica médica comigo, a professora de vocês, a enfermeira Vanusa Ribeiro. E hoje, né, é a nossa última aula, isso mesmo. Pegue caneta, lápis, caderno, faça anotações, tire todas as suas dúvidas. Sem muita enrolação, vamos para nossa aula, né? Então, hoje o nosso assunto, vamos falar sobre interpretação de exames laboratoriais. E vou falar uma coisa para vocês, né, que é uma coisa bem importante. Quando recebemos, né, o resultado de hemogramas, vimos, né, uma série de números, né, e também de nomes estranhos. Então, nessa aula, eu vou explicar para vocês o mais simples possível, né, do que se trata cada um deles. E lembrando, gente, que cada pessoa é um caso diferente e que ninguém é melhor que o médico, né, para explicar e também orientar sobre os medicamentos e também diagnóstico de doença. Então vamos falar agora sobre hemograma. O hemograma é um exame que analisa as variações, né, quantitativa e morfológica dos elementos figurados do sangue. Então, assim, o médico, né, os médicos, eles pedem esse exame justamente para diagnosticar ou até mesmo, né, controlar, digamos assim, a evolução, né, de uma doença, como por exemplo a anemia e também outras patologias, né, de diversos tipos. E eu digo assim para vocês assim que hoje em dia este exame, né, ele envolve, digamos assim, uma tecnologia, e acaba assim para decifrá-los, né? Pode ser assim, digamos assim, muito interessante. E nesse hemograma, né, existe séries vermelhas que nós chamamos, né, que geralmente é a primeira parte do hemograma. E as séries vermelhas, que nós chamamos que na verdade as séries vermelhas é o eritrograma, que é onde são avaliados, né, os números de hemácias e a concentração também de hemoglobina. E através dessas séries vermelhas, vocês vão encontrar, né, as hemácias, a hemoglobina, o hemotrópito, também o volume capsular médico ou médium, também a hemoglobina, também a concentração de hemoglobina cospucular, entendeu? Que eu vou explicar para vocês detalhadamente. Então, hemácias, né? As hemácias são os glóbulos vermelhos e os valores normais variam de acordo com o sexo, com a idade, né? Ou seja, todo laboratório, gente, ele coloca, né, os valores de referência no próprio exame, no próprio resultado de exame. Então, assim, valores abaixo de hemácia podem indicar um caso de anemia, que é aquela que as hemácias têm tamanho normal, mas existe pouca produção dessas células. E os valores altos nós chamamos de eritrocitose, que pode indicar, por exemplo, uma polifetemia, que na verdade já é o oposto, né, da anemia, que pode aumentar, né, a espessura do sangue e, na verdade, também vai reduzir a velocidade de circulação. E também temos a hemoglobina, né, que é uma proteína presente nas hemácias e é um segmento que dá a cor vermelha ao sangue. E também, gente, ela é responsável, né, pelo transporte de oxigênio no corpo. Então, assim, a hemoglobina baixa, ela causa o quê? Ela vai causar o descolamento, né, do sangue.
aonde causa que o paciente fica a palidez, né, do paciente e também a falta de oxigênio em todos os órgãos. Já o hematrócrito é a porcentagem da massa de hemácia em relação ao volume sanguíneo. Então, assim, os valores baixos podem indicar uma provável anemia, entendeu? E um valor alto também, né, pode, né, ser um caso de policitemia. Bom, também tem o VCM, né, que é volume corpuscular médio, e assim, ele ajuda na observação do tamanho das hemácias e no diagnóstico da anemia. Então, assim, quando vocês pegar o exame, né, ele pode vir escrito, que está escrito assim, ó, microcíticas. Se vier escrito esse nome, indica que a hemácia ela está muito pequena. Agora, se vier macrocítica, significa que as hemácias estão grandes. Então, assim, se vir tanto microcítica ou macrocítica, lembrando para vocês que micro sempre é pequeno e macro é grande. Se vier, significa assim que todas essas alterações, ela vai indicar, gente, que algo está errado, certo? HCM, que é a hemoglobina corpuscular média, é o peso da hemoglobina dentro das hemácias. E também, na verdade, ela ajuda a gente a decifrar casos diferentes de anemia. Todos aqueles tipos de anemia que foram estudados nos slides anteriores. O CHCM, que é a concentração de hemoglobina corpuscular média, que é a concentração da hemoglobina dentro de uma hemácia. Então, também, né, pode vir escrito a hipercrômica, que significa que é pouco hemoglobina na hemácia, e também hipercrômica, que significa que é a quantidade de hemoglobina além do normal. Bom, agora vamos para a segunda parte, que é a série branca. Por que segunda parte, né? As séries brancas, ela é a segunda parte, digamos assim, do hemograma, que é a série branca, né, que chamamos de o leucograma, que é constituída pelos glóbulos brancos. Então, assim, nessa parte acontece a avaliação, né, do número de leucócitos, e além disso, também é feita a diferenciação celular. Então, vamos iniciar agora com os leucócitos. Os leucócitos é o quê? É o valor total dos leucócitos no sangue. Então, assim, valores altos é chamado de leucocitose e também assinala, né, principalmente uma infecção. Claro, né, gente? Mas, né, também pode indicar, né, outras doenças. Então, assim, quando essa contagem dá, né, mais baixa do que o normal, nós chamamos de leucopenia. Indica, né, que há uma depressão da medula óssea, né, que vai dar um resultado de infecção viral, né, infecções virais ou de infecções tóxicas. Então, os leucócitos, né, eles são diferenciados em 5 tipos no hemograma. E assim, os valores que eles contêm, né, pode, na verdade, esclarecer e também diagnosticar doenças tanto infecciosas e também hematológicas. E agora vamos iniciar com os basófilos, né, que é um indivíduo normal. Quer dizer, em um indivíduo normal, só é encontrado até 1%. E quando, né, que vai além desse valor,
vai indicar que está num processo alérgico. O eosinófilos, os números, né, os seus números, além do normal, indica casos de processos alérgicos ou também de parasitoses. Os neutrófilos, as células mais encontradas em adulto. E seu aumento, né, pode indicar infecção bacteriana. Digamos assim, não só bacteriana, porque assim, que pode também, né, que no caso quando ela está aumentada, pode ser também uma infecção viral. Os linfócitos. Os linfócitos as células, né, predominantes nas crianças. E adulto, seu aumento pode dar um indício, né, ser um indício de infecção viral. E também, assim, é uma coisa mais raro, ser uma leucemia. Os monócitos, quando estão aumentados, gente, eles indicam infecções virais. E também aqui vou sinalizar para vocês que os números, né, dos monócitos, eles também vai ser alterado após a quimioterapia, entendeu? E também nós temos as contagens das plaquetas, que são componentes, né, do sangue fabricado pela medula óssea e é responsável pela coagulação do nosso sangue. E é por isso, né, que a queda, né, brusca, digamos assim, do valor das plaquetas, ela pode indicar, né, a dengue hemorrágica, beleza? Então, agora vamos falar sobre a urina, né, exame de urina, que é o famoso exame de urina, que é um dos procedimentos de laboratório mais comum. E assim, ele, né, é empregado para avaliar e também identificar os problemas no rins e também no aparelho urinário. E é claro, né, gente, que existem vários tipos. Hoje vou explicar para vocês apenas digamos assim, o exame mais comum que é realizado, né, que é o exame de rotina da urina, que também é conhecido como os elementos anormais e sedimentos. Então, assim, sobre a coleta, o que vocês precisam saber? Sobre a coleta, gente, é preciso, né, que a urina seja colhida, desprezando-se, né, a parte inicial, que assim, esse procedimento vai ajudar a eliminar os resíduos e também as bactérias, né, que está presente na urina e que pode dar um falso resultado de infecção. Na primeira fase, né, que é a análise física, que vai analisar a cor, que é uma urina normal, ela tem coloração, né, amarela ou amarela clara. Então, nesse momento, o laboratorista, né, ele observa o aspecto, ou seja, lípido ou turvo, e também os odores anormais. E também, se tem um cheiro fértil, vai indicar infecção. E quando, né, tem a presença de sangue na urina, ele vai dar uma cor, gente, de laranja a vermelha. Então isso vai indicar que é um sinal de doença nos rins ou também no trato urinário. E isso significa que merece uma atenção especial. Medicamentos também, né, pode, digamos assim, interferir na coloração, que ela pode ficar verde, azul ou até mesmo um laranja escuro. É por isso, né, que os laboratórios sempre perguntam se você está usando algum tipo de medicamento. Eu trabalhei um certo tempo no laboratório. E sempre quando chegavam as pessoas para mim fazer a coleta, eu sempre perguntava, né, se a pessoa fazia uso de medicação ou não, para sinalizar, porque ali poderia dar interferência nos exames. Urina turva também, gente, ela pode ser, né, presença também de bactéria ou também
descamação de células em excesso do trato urinário, que pode também indicar uma infecção. Já na fase 2, vai ser analisado, né, que nós chamamos de análise bioquímica, que vai determinar a presença ou ausência de alguma substância química na urina, que é onde vai avaliar o pH, a densidade, a proteína, a glicose, acetonas, entendeu? Se tem hemoglobina, a bilirrubina e entre outros. E ainda, né, falando, dando continuidade, né, da questão da fase 2, né, que o pH, gente, é avaliação de cristalúria e de distúrbios renais que causam incapacidade renal de secretar ou reabsorver ácido ou bases. Digamos assim, né, que valores altos podem, na verdade, indicar a presença de cálculos renais. E também a gente não podemos descartar também infecções, né, das vias urinárias, especialmente, né, por micro-organismo que utiliza a ureia. E as drogas e medicamento, o que podem acontecer, né, pode, né, elevar o pH urinário. E vou sinalizar para vocês também que valores baixos indica perda de potássio, ou seja, dieta, né, rica em proteína, né, infecção das vias urinárias, por exemplo, pela E. coli, né, diarreia severa, ou também o uso de anestésico. Assim, né, como outros medicamentos, também pode diminuir o pH urinário. Também nessa parte 2 da avaliação, também avalia a densidade, né, que avalia a capacidade do rim de concentrar a urina. A densidade baixa indica o uso excessivo de líquidos por via intravenosa, insuficiência renal crônica, hipotermia e também aumento da pressão intracraniana, também diabetes e hipertensão. A intensidade alta, gente, ela mostra, digamos assim, uma desidratação, também diarreia, vômito, febre, a diabetes mellitus e também insuficiência cardíaca congestiva, e entre outras. Proteína são ausentes, né, na urina normal e presentes em diversas doenças renais e também de diabetes. A glicose, ela vai estar ausente na urina normal e vai estar presente no caso de pacientes que têm diabetes e também de caso de glicosúria renal. Cetonas, que são corpos cetônicos, que são presentes em pacientes diabéticos ou após jejum prolongado. E hemoglobina, né, no sangue, que é hemoglobina sangue, ausente na urina normal, né? E quando está presente nas hemorragias de qualquer causa que atinja o sistema urinário, por exemplo, um caso de infecção urinária ou também ter de cálculo renal, né? É normal que a mulher menstruada, por exemplo, apresente, né, a hemoglobina na urina. No caso, vai ser por contaminação. A bilirrubina é a substância resultante do metabolismo da hemoglobina e que dá à urina coloração muito amarela. Então, assim, valores altos vai indicar, gente, uma doença hepática e também biliares. E lembrando também para vocês que os bebês recém-nascidos, eles podem, né, na verdade, vai possuir uns valores altos de bilirrubina. E também nós temos o urobilinogênio, que também é uma substância resultante do metabolismo da hemoglobina. E valores anormal vai indicar doença no fígado, também distúrbio hemolítico. E nós também
também temos o nítrito, que numa urina normal ele vai estar ausente. E quando está presente, vai indicar a presença de algum tipo de bactéria na urina. Então vamos agora para a terceira fase, isso mesmo. A terceira fase, né, que é a análise do sedimento, é nessa etapa que o sedimento, né, ele é concentrado na urina e é analisado ao microscópio. Então assim, é nessa hora, né, que vai ser a procura de elementos anormais. Então assim, urinas anormais, elas podem conter os elementos, como os leucócitos, que são os glóbulos brancos, né, que indica um processo inflamatório e também infeccioso no sistema urinário. Também tem as hemácias, né, que são os glóbulos vermelhos, e que a sua presença pode ser percebida através, né, na terceira fase da análise, e que indica lesões inflamatórias, infecciosas ou traumáticas nos rins ou vias urinárias. As células epiteliais, a presença, né, em quantidade elevada é anormal. Cristais, presença normal tem uma ligação com a dieta do paciente. Então, assim, cristais de oxalatos de cálcio são normais no uso de algumas verduras na alimentações. Mas valores, digamos assim, muito alta, pode indicar pedra nos rins. Parasitas. Aparece, né, em caso como a infecção por cândida ou protozoário. Espermatozoide. No homem, né, é normal que apareça por contaminação. Já nas mulheres, é normal, no caso, né, se tiveram relação sexual recente. Geralmente, gente, os laboratórios, eles, digamos assim, eles ignoram a presença de espermatozoide no exame. Então, vamos agora para a glicemia, isso mesmo. Segundo, né, os laboratórios de patologias clínicas, né, os médicos, né, eles costumam solicitar esses exames de glicemia, digamos assim, das mais variáveis formas. E das mais variáveis formas, nós temos a curva glicêmica clássica, também temos a prolongada e a simplificada. A clássica geralmente se refere, né, à determinação das glicemias nos tempos de jejum, de 30, 60, 90 e também de 120 minutos. E digamos assim, é a forma mais tradicional, né, de pedido, e provavelmente, né, o solicitante, né, vai interpretá-la segundo a uns critérios que tem estabelecido. Enquanto a prolongada é como a anterior que eu disse para vocês, é como a clássica, mas vai se prolongar até 180 minutos, né, ou seja, em 3 horas. Com o objetivo, né, digamos assim, vai detectar a hipoglicemia tardia, e que para os conceitos assim da época era um sinal, né, é um sinal de provável diabetes no futuro. Então, os critérios de interpretação são os mesmos da clássica e também da simplificada. A simplificada, digamos assim, é um pedido que os médicos eles efetuam, né, quando eles não queriam, por exemplo, traumatizar muito os seus pacientes. Então, assim, ele vai se referir, né, às dosagens de jejum de 120 minutos e vai fazer a interpretação dos valores. De 0 a 120 minutos, não deve passar de 140, entendeu? Não deve, por exemplo, de 0 a 120 minutos, ele não deve ultrapassar de 140 mg HDL, entendeu? Não pode ultrapassar os dados. Então, assim, alguns são mais exigentes, né? E diziam que deveriam ser, digamos assim, iguais os valores da glicemia de jejum. E, digamos assim, para determinar o ponto de corte, ou seja, os valores que deveriam ser considerados normais ou alterados, são necessários, gente, um estudo epidemiológico,
que vai ser acompanhado por grupo de indivíduos de ambos o sexo, né, por longos e períodos de tempo. Então, assim, durante esse tempo, algumas pessoas eles continuam com valores normais, mas outras, gente, eles podem evoluir com o aparecimento de diabetes. Além disso, os valores são correlacionados com o surgimento das doenças cardiovasculares. Então, assim, a partir do modelo matemático, nós são determinado o ponto de corte para a interpretação das curvas. Então, fica claro, gente, que a definição dos valores da glicemia, tanto de jejum como teste de tolerância à glicose, eles passam, né, por uma rigorosa metodologia científica e não são resultado de simples observações químicas, entendeu? E assim, a Associação Americana de Diabetes, ela publicou, né, que os critérios que levam em consideração, usando uma simples determinação de jejum ou de um teste de tolerância à glicose. Entendeu? Aí nós temos os critérios de interpretação de glicemia de jejum. Também temos os testes de tolerância à glicose, diabetes gestacional e a glicemia pós-prandial. Então, a glicemia de jejum, né, que é após 8 horas de jejum. A glicemia plasmática, os diagnósticos são dados assim, que até 99 é normal, de 100 a 125 já é o pré-diabético, né, ou seja, ele tem intolerância à glicose de jejum, e 126 acima já é considerado diabetes. Então tem que ser confirmado, né, pela realização de uma nova glicemia em outro dia. Por isso que a gente não vai dar o diagnóstico exatamente no mesmo dia. Você faz hoje o teste, né, e amanhã, depois da manhã, refaz de novo o teste para então ser confirmado. E o teste de tolerância à glicose, né, esse teste, gente, ele tem maior sensibilidade que a glicemia de jejum. E, digamos assim, né, ele necessita de 2 coletas de sangue e uma espera, digamos assim, de 2 horas no laboratório, no caso, né, para ser realizado. E é necessário também um jejum de 8 horas e também a ingestão de 75 gramas de glicose âmida, que a interpretação do teste pode ser vista com essa tabela que eu vou dizer para vocês agora, que a glicemia, né, de 2 horas após a ingestão de 75 gramas de glicose, temos diagnóstico. Quando dá 139 ou abaixo, significa que é normal, mas se dá 140 a 199, já é um pré-diabetes, ou seja, ele tem intolerância à glicose ou pré-diabetes. E 200 acima já é diabetes. Bom, meus amores, hoje se encerra, né, mais uma disciplina e eu agradeço muito, né, pela oportunidade de estar passando o conhecimento, embora com muita resistência de vocês, mas uma coisa eu digo pra vocês, eu desejo do fundo do meu coração, né, que vocês, né, tenham um sucesso, desejo um futuro de muito sucesso para cada um de vocês. E digo pra vocês uma coisa, que a subida é longa, mas a vista lá em cima é espetacular. Muitas energias positivas para vocês e vai desculpando qualquer coisa que eu tenha feito para vocês. Mas uma coisa é certa, todas as minhas aulas que eu passei para vocês não foram diferentes para nenhuma das turmas. São esse método. Tentei trabalhar um método diferente com vocês, mas eu tive insucesso. Mas obrigado pela oportunidade.